Paz do Senhor. Meu nome é Suelen e hoje eu vim gravar. Vim trazer mais um vídeo para abençoar a sua vida. Amém? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre algo que o Senhor tratou no meu coração. E quando eu tive essa perspectiva, quando eu tive essa visão, foi um divisor de águas na minha vida. E eu consegui compreender muito mais daquilo que o Senhor estava fazendo em mim e através de mim. E se eu pudesse dar um título para esse vídeo, seria Dando a Glória da Minha Vida a Deus. Satanás não tem o poder sobre a sua vida. Então não dê a glória do tratamento de Deus na sua vida para ele. Algo muito interessante que nós temos que fazer é ressignificar os nossos sofrimentos. Por muito tempo eu passei acusando o diabo de tudo. Tudo que acontecia na minha vida, eu falava que era ele. Mas quando eu aprendi a trocar a lente, ajustar a visão e entendi que o diabo é o diabo de Deus e que ele só vai até onde Deus deixa esticar a coleira, muita coisa mudou. Eu consegui entender que aquilo que não acontecia como eu queria, quando eu queria, era o Senhor me ensinando, me tratando, era o Senhor cuidando de mim. O sim de Deus é uma bênção e o não de Deus é uma proteção. E entender isso abençoa a sua vida, te traz um ensinamento. E você passa a absorver melhor os tratamentos que Deus tem para nós. Em 1 Samuel, no capítulo 30, no versículo 1, diz assim: 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido Negueb e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiro as mulheres, as crianças e os demais foram embora. Quando seus homens viram a cidade queimada e deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e filhas, lamentaram e choraram em voz alta até não aguentar mais. As duas esposas de Davi, Ainoã e Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Olha o versículo 6. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor. Essa situação, Davi sai, e quando Davi volta, os amalequitas tinham roubado, invadido o acampamento e roubado como prisioneiro as suas mulheres. E ali os homens começam a chorar muito, ficam muito desesperados e eles perdem a cabeça com Davi. E Davi, nesse momento, ele não ouve os homens. Davi, nesse momento, ele ouve ao Senhor. Ele vai correndo falar com Deus, ele ora. E o Senhor diz a ele que ele podia ir, que o Senhor o daria vitória. Davi vai. Ali o Senhor cria uma estratégia, coloca um homem no caminho de Davi. E ele consegue voltar vitorioso. Mas o que mais me chama a atenção nesses pequenos versículos é: e se Davi ouvisse os homens? O que teria acontecido? O que acontece quando eu ouço algo que não é do Senhor para minha vida? O que acontece quando eu deixo uma voz de autoridade entrar dentro do meu coração, sendo que não foi aquilo que o Senhor desejou que eu ouvisse? Então, eu acredito que chega momentos na nossa vida em que nós temos que ter uma maturidade espiritual para discernir quem tem voz no nosso coração e quem não tem voz. Isso não significa que nós não temos que ouvir conselhos, ou quando uma pessoa mais experiente, ou talvez até uma palpiteira mesmo, pare para falar conosco, nós não devemos ouvir. Mas eu queria que você soubesse que dentro do seu coração, que você só pode absorver aquilo que a Bíblia diz que você pode absorver. E nesse momento aqui, Davi ouviu a palavra do Senhor. E isso foi crucial, isso foi importantíssimo para que ele tivesse a vitória nas suas mãos. Isso me mostra também que nós devemos colocar limites. Limites em que nós ouvimos
limite em o nível que nós deixamos as pessoas falarem, o nível que nós deixamos as pessoas entrarem dentro do nosso coração. E eu queria te perguntar nesse vídeo, quem você tem ouvido? Você tem ouvido a voz da multidão? Sabe o que a voz da multidão diz? A voz da multidão diz aquilo que ela vê. E muitas das vezes, a gente observando a palavra, nós vemos e percebemos que a multidão que andava atrás de Jesus andava só interessada em milagres, em pão, em peixe e multiplicações, mas nós devemos ouvir a voz do Senhor. Jesus, ele andava com a multidão, aqui Davi estava com o exército, mas sempre que havia necessidade ou sempre que havia oportunidade, eles corriam para o Senhor, eles corriam para o secreto, para ouvir de Deus, para ouvir do coração do Senhor qual o próximo passo que eles deveriam seguir. E o que nós temos ouvido? Quem nós temos ouvido? Deus usa pessoas abençoadas, pessoas maravilhosas no nosso caminho. E será se essa pessoa que eu tenho ouvido? Ou será se eu tenho ouvido aquilo que eu queria ouvir? Talvez uma pessoa que não teme ao Senhor, uma pessoa que não tem estrutura, uma pessoa que não condiz com aquilo que a Bíblia diz que tem que ser feito. Será que essa pessoa tem tido voz no nosso coração? É um momento ótimo para refletirmos. Assim como foi com José, Davi entendeu que aquela situação geraria mais favor ainda para a vida dele. Nessa situação aqui, eu vou deixar o versículo passando aqui embaixo. Davi, ele está fugindo do seu filho e ele encontra um rapaz. E esse rapaz, ele o amaldiçoa Davi, ele xinga Davi. E ele fala palavras pesadas contra Davi mesmo. E eu acho muito incrível, eu adoro essa mensagem, porque Davi olha para aquele rapaz, enquanto ali os seus comandantes, né, os seus soldados, eles olham para Davi e falam assim: Davi, deixa a gente matar eles, Davi, deixa a gente pegar eles. E Davi fala assim: não deixe, porque talvez Deus olhe para o que eles estão fazendo comigo e me abençoe mais ainda. Então ali você vê Davi ressignificando. Davi poderia ter o matado, Davi poderia ter deixado seus homens matar, Davi poderia dizer que era o inimigo que estava ali usando o homem, mas Davi viu daquela situação uma oportunidade de ser abençoado. Então eu queria te perguntar, o que neste vídeo que você tem assistido agora, o que tem trazido à sua mente, que seja uma dor, que seja uma situação de injustiça, que seja algo que tem te trazido sofrimento? Está na hora de ressignificar isso. Eu queria te lembrar que através disso o nome do Senhor pode ser glorificado. Eu queria te lembrar que através disso o Senhor está usando para moldar o seu coração. Porque enquanto Deus não faz por você, Ele faz em você. Quantas das vezes eu ainda não recebi algo que eu queria do Senhor, mas eu saí completamente transformada daquela situação. O meu coração, os meus pensamentos, as minhas atitudes já não eram a mesma, porque eu aprendi a ressignificar as minhas dores. E entendi que o diabo, ele tem sim poder, mas nada se compara com o meu Deus. O diabo toca na minha vida só onde Deus deixa. E Deus conhece o nosso limite. O Senhor nunca perdeu o controle da nossa vida. Então, está na hora de ressignificar o teu sofrimento e aprender que tudo aquilo que acontece, que não te agrada, que não te traz ali momentaneamente favor, que não te deixa feliz, é treinamento do Senhor na sua vida. É o Senhor moldando o seu coração, é o Senhor moldando a sua estrutura, é o Senhor firmando a sua raiz, porque nós precisamos ter raiz para permanecer no dia mal. Amém? Eu te abençoo com esse vídeo. E para a gente terminar, eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Deus, eu peço, Senhor, nesse momento, por essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Senhor, que o Teu Espírito Santo Consolador possa, Deus, moldar o coração dela, moldar o coração dele, para que, Senhor, através, Pai, desse vídeo, ele possa aprender a ressignificar o sofrimento e entender que o Senhor está no controle, Deus, nos dias bons e nos dias maus. O Senhor continua sendo Deus que nunca errou. O Senhor continua sendo Deus que está, Deus, no controle da nossa vida. Então, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Deus,
este coração com entendimento, com sabedoria e com força, em nome de Jesus. E eu também gostaria de pedir para você compartilhar esse vídeo, mandar nos seus grupos de WhatsApp, deixar aqui o seu comentário, porque semanalmente nós estamos vindo aqui com conteúdos abençoados para a sua vida. Fica com Deus.